misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Nós estamos numa série, já há 3 semanas, essa é a 3ª semana, sobre as 3 atitudes do crente. Então, hoje é a 4ª semana. A 3ª semana só na 2ª atitude. A primeira atitude é o descansar. E a 2ª atitude é o andez. Mas o andez é tão complexo e tão grande que nós resolvemos fazer em algumas vezes. Então, nós vimos na semana passada que para que a vida de um crente ela seja agradável a Deus, é preciso que ela esteja completamente ajustada a Deus em todas as áreas. Senão ela não será agradável. Vimos que a vida do crente contempla 3 atitudes: assentar, andar e a nossa posição diante do mundo, diante das dificuldades, diante de Satanás e tudo. Então nós vemos algumas coisas que assentar representa a nossa posição em Cristo no céu. Enquanto nós não nos vermos assentados em Cristo no céu, nós não conseguiremos, em hipótese alguma, andarmos em vitória. Se nós não fizermos isso, enquanto nós não nos vermos assentados à destra de Deus, em Cristo Jesus, nós não conseguiremos andar em vitória de jeito nenhum. O andar em Cristo representa o nosso desempenho dessa posição divina aqui na terra. Então nós nos assentamos em Cristo e quando nós vamos andar, nós andamos em Cristo, representando o quê? O nosso desempenho aqui na terra. Não tem outro jeito. Só conseguimos andar aqui em vitória, só conseguimos andar aqui conseguindo ser exemplo, ser testemunha de Cristo, se nós estivermos assentados com Ele nos céus. O problema é que nós não conseguimos encontrar em nós mesmos, por natureza, os meios para atender esse padrão. Se nós formos buscar em nós mesmos, nós não achamos nada de bom em nós. Nós não conseguimos achar em nós jeito, nem atitude e nem condições para que nós atendamos ao padrão, o andar como convém aos santos. Porque toda vez, nós vimos na semana passada, inclusive, porque toda vez que nós queremos amar, por exemplo, tem uma pessoa que é difícil de andar com ela, e quando nós queremos amar essa pessoa, chegamos perto dela, essa pessoa, ela nos ofende ou nós ofendemos ela e não conseguimos amá-la. Então, se nós não estivermos realmente assentados em Cristo e andarmos segundo aquilo que Cristo já fez, nós não conseguimos de jeito nenhum cumprir, atender o padrão de andar como convém aos santos. Não tem como. O segredo do cristão está em descansar em Cristo. E o poder do cristão vem da posição que Deus lhe deu no céu. Se nós formos ver, não tem nada em nós, nada. Tudo vem de Cristo, tudo foi feito por Ele e tudo está em nós nos vermos assentados em Cristo ao lado de Deus nos céus. Então, ou seja, de nós mesmos, é só nós... Aí você pode até dizer assim, mas espera aí, será que é assim mesmo? É só nós olharmos o que Paulo fala em Romanos. O bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque ele está dizendo que o homem, o corpo do pecado, habita em nós. E aí nós pegando a palavra do pastor Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, nós somos tão maus como qualquer pessoa do mundo. O maior criminoso, a pessoa mais ruim que tem, nós somos iguais ou pior que ele. Só não colocamos isso para fora porque temos um freio. Deus nos ajuda. Deus nos dá a graça de podermos ser freados. E até postei hoje no discipulado pastoral sobre Hebreus, onde Deus corrige ao filho que ama. E se estáis sem correções, não sois filhos, sois bastardo. E aí alguns perguntam, mas e por que Deus não freia? Por que Deus não para? Por que Deus não dá um jeito de cancelar, matar, ou seja, fazer qualquer coisa com aquelas pessoas que são ruins, que estão no mundo? Porque esses não são filhos.
Deus tem compromisso apenas com os filhos. Por isso é que a Hebreus diz, se vocês estão sem correção, cuide, vocês não são mais filhos, são bastardos, são filhos do outro. Então, esse é o grande detalhe, ó. Todos quantos se assentarem é que poderão andar. Se não nos assentarmos em Cristo, não conseguiremos andar. No pensamento de Deus, o andar vem depois do assentar, e isso é algo espontâneo. Não é dificultoso, nós não precisamos fazer muita força, não. Se nós nos assentarmos em Cristo, poderemos andar tranquilamente e espontaneamente. Nós nos assentamos para sempre com Cristo, para que possamos andar continuamente diante dos homens. Amém? Outra coisa, ó, se abandonarmos por um instante o nosso lugar de descanso em Cristo, caímos imediatamente e prejudicamos o nosso testemunho perante os homens. Ali em Romanos capítulo 6 diz que nós já fomos, no batismo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, a vida que agora temos não é nossa, é dele. Então, não consigo amar alguém, não consigo não ofender alguém, não consigo andar perante os homens sem ser mal, se eu não estiver aonde? No lugar de descanso, ou seja, assumindo aquilo que Cristo já fez. Porque de mim mesmo eu vou me vingar, de mim mesmo, se me disse um A, eu digo um B, um C e um D. Então, se me deu um tapa, eu vou dar 2 ou 3. É desse jeito. Se nós não nos assentarmos, não conseguiremos de maneira nenhuma andar, e isso prejudica o nosso testemunho perante os homens. Mas enquanto habitarmos em Cristo, nossa posição no Senhor nos assegura o poder andar dignamente aqui. Viu que tudo gira em torno disso. Isso nos mostra que nossa conduta e comportamento dependem fundamentalmente de nosso descanso íntimo em Cristo. Quando nós queremos fazer algo, nós já vimos na primeira mensagem sobre o holandês, sempre que nós queremos fazer algo, nós já começamos perdendo. Nós não conseguimos fazer nada. Por isso que Jesus disse na cruz, está consumado. Quando ele falou está consumado, quer dizer que não precisa mais retoque, não precisa mais fazer nada para nós conseguirmos o que ele já conseguiu. Simplesmente crermos e assumirmos. Então o segredo do poder de Paulo é que ele viu-se a si mesmo assentado em Cristo. E enquanto nós não nos vermos assentados em Cristo, nós não teremos poder para andar neste mundo. Não tem como. Por isso, o comportamento de Paulo, ou seja, o seu andar diante dos homens, assumiu o caráter do Cristo que nele habitava. Por isso que ele podia dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E hoje eu estava ouvindo, inclusive, uma mensagem sobre o fazer discípulos. E é interessante, nós fazemos discípulos muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. As pessoas, elas estão de olho no que nós fazemos e não no que nós falamos. O nosso falar, ele não vai fazer muita diferença, não. Mas o nosso agir, esse faz uma grande diferença. Então, é isso que Paulo disse, e é isso, ó, o comportamento de Paulo, ou seja, o seu andar diante dos homens, assumiu o caráter do Cristo que nele habitava. Isso é maravilhoso. E isso nos dá uma grande responsabilidade, porque nós somos o quê? Representação de Cristo aqui na terra. E então, enquanto não permitirmos que Deus opere em nós, é inútil que nós dediquemos a efetuar a nossa salvação. Porque a Bíblia diz assim, ó, efetue a vossa salvação. A cada dia nós temos que conquistar a nossa salvação, nós temos que formar, construir a nossa salvação. Mas enquanto nós não permitirmos que Deus opere em nós, é inútil que nós façamos todos os esforços possíveis para efetuar a nossa salvação. Nós não conseguimos.
Isso aqui é só um resumo do que já vimos em 2 vezes. Então, Deus nos deu em Cristo, nos deu Cristo, e não tem mais nada para recebermos, ou para recebermos, basta-nos o quê? Cristo. Então, as pessoas vão atrás de revelação, as pessoas andam atrás de novas coisas, de nova unção, de nova visão, as pessoas andam buscando coisas, porém, Deus nos deu Cristo e não tem mais nada para nós recebermos, basta-nos Cristo. Amém, queridos? O Espírito Santo foi enviado a fim de produzir o que Cristo é em nós. Quem aqui tem o Espírito? Eu creio que todos nós temos. Então, o Espírito Santo foi enviado a fim de produzir o que Cristo é em nós. E agora, olha só isso daqui, ó. O Espírito não produzirá uma coisa estranha a Cristo, nem algo fora de Cristo. Então, muitas vezes, o Espírito... não é o Espírito. Ele só vai produzir coisas que são Cristo. Não poderá fazer nada fora de Cristo. Mostramos externamente o que Deus colocou em nós internamente. Ou seja, Cristo mora em nós através do Espírito Santo. E Cristo é todo aquele fruto do Espírito. Paz, longanimidade, ou seja, perseverança, fé, amor. E nós vamos mostrar externamente tudo isso que foi colocado em nós internamente pelo Espírito Santo. Então, olhou para uma pessoa, ela disse, eu sou crente. Aí você olha assim, não é. Eu tenho o Espírito de Deus. A pessoa diz, se tem, ele não está conseguindo trabalhar. Ele não está conseguindo agir, porque as suas obras falam bem ao contrário. Por isso que tem aquele ditado canadense que eu falo há muitos anos, não ouço o que você diz, porque as suas obras, os seus atos falam muito mais alto. Então precisamos realmente termos cuidado. Não só Deus colocou-nos em Cristo, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Isso é algo maravilhoso. Se nós deixarmos de lutar, eu costumo trazer esse exemplo junto com uma pessoa que está se afogando. Uma pessoa que está se afogando, enquanto ela tem força, o salva-vidas não chega nela. Porque se chegar nela, os dois vão morrer. Ou então ele chega por trás, ele chega por um lado e ele vai dar uma bofetada, vai dar um soco, vai dar uma paulada para que a pessoa desmaie. E então ele vai poder salvar a pessoa. Mesma coisa. Enquanto nós ainda tentamos fazer coisa, enquanto nós temos força, o Espírito não tem o que fazer em nós. Porque já foi feito. Então eu tenho que me render ao que foi feito. E então o Espírito me conduz em vitória. Amém, queridos? Então esse é o grande detalhe. Ele, para nós, foi feito por Deus. Ou seja, Jesus Cristo foi feito por Deus para nós. Tudo quanto Cristo é, tudo quanto Cristo conquistou, tudo que pertence a Cristo pertence também a nós. Isso nós precisamos entender, para que possamos viver a vida plena que Deus projetou para nós. Se crermos nisso, podemos ter qualquer coisa de que precisamos. Mas primeiro temos que crer. Então, ansiedade. Por isso que Jesus ele é muito específico. Em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele termina no versículo 33 dizendo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, ou estas coisas, comida, bebida, vestimenta, moradia, tudo isso vos será acrescentado. Amém? O Cristo de Deus é Ele mesmo, o tudo de que realmente precisamos. Nada mais precisamos a não ser a Cristo. A hora que nós assumirmos isso, a hora que nós deixarmos tudo quanto diz respeito a nós com Cristo, as coisas vão fluir de uma maneira muito especial. O próprio Cristo
se revela a nós como a resposta a todas as exigências de Deus. Isso é interessante, sabe por quê? Deus, ele tem altos padrões para nós, mas nós não conseguimos cumprir esses padrões de jeito nenhum. Então, Cristo Jesus, ele se revela a nós como a resposta a todas as exigências de Deus. Isso é maravilhoso, ou seja, Deus dá um padrão, sede santos como eu sou santo. Ninguém consegue fazer isso, absolutamente. Mas Cristo é ele que vai ser a resposta a essas exigências de Deus. Amém? A operação da vida de Cristo em nós verdadeiramente é espontânea, isso é, não exige esforço de nossa parte. Se nós temos Cristo, aceitamos Cristo, Ele é o nosso Senhor, nós deixamos Ele trabalhar realmente, nós nos submetemos a Ele, como diz Hebreus 6, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A partir daí, queridos, verdadeiramente, toda a operação de Cristo em nós, ela é espontânea, não exige um esforço grandíssimo da nossa parte, não precisamos nos estrebuchar, não precisamos nos até mesmo martirizar, ou seja, eu não consigo. Não, é espontânea. Todo esforço nosso não vale nada. Cristo é que faz tudo em nós. A regra mais importante que tem é não tentar. Não tente fazer, mas confiar. Eu confio que Cristo já fez. Eu creio, eu tenho certeza que Cristo já fez. Então não vou tentar, eu simplesmente vou confiar. Posso ouvir um amém? Não depender de nossas próprias forças, mas do poder do Senhor. Vocês estão vendo, né? Que tudo gira Cristo. Cristo e Cristo. Toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Toda ela é consumada em Cristo. E em Cristo, queridos, é por isso que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores naquele que nos abençoou, naquele que nos redimiu, naquele que nos comprou. É Jesus Cristo e não tem outro jeito não. O fluxo de vida que revela o que somos verdadeiramente em Cristo. O que quer dizer isso aqui? É como eu vivo, é a maneira que eu me expresso, é como eu negocio, é como eu trato as pessoas, é o fluxo de vida que revela que somos verdadeiramente em Cristo. O que somos? Eu sou de Cristo, eu vou andar o quê? Vai sair de mim o que é bom, vai fluir de mim o que é bom. Agora, se flui de mim o que não é bom, temos que nos questionar. A água doce emana da fonte da vida. Por isso que Jesus disse, não pode, da mesma fonte, brotar água doce e água amargosa, água salobra. Não pode, do mesmo pé de fruta, dar fruta boa e fruta ruim. E aí é o que ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Cristo mora em mim. Então, as obras de Cristo, a palavra de Cristo, tudo quanto Cristo é, vai fluir através de mim e isso será o quê? Espontaneamente. Nossa vida é a vida de Cristo. Ela nos foi implantada pelo Espírito Santo que em nós habita, cuja vida é espontânea. Nunca esqueça disso. Não é uma coisa forçosa, não é uma coisa forçada, não é algo difícil de ser feito. Ela é o quê? Espontânea. E no momento em que descobrimos isso, paramos de lutar e jogamos fora a nossa falsa vida espiritual, o nosso faz de conta. Porque muitas vezes vivemos assim, é normal. A pessoa, quando está num grupo, ela tenta de todas as maneiras não ser o que ela é. Então ela vive uma vida falsa. Mas no momento em que descobrimos que Cristo é a essência da nossa vida, paramos de lutar e jogamos fora a nossa vida falsa, nossa falsa vida espiritual, o nosso faz de conta.
Nosso Deus é boníssimo e está dentro de nós. Será que um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que é bom e que mora dentro de nós, nos deixará passar por necessidades ou por problemas sem que Ele resolva? Aí venha, não esqueçam da postagem de hoje, Hebreus, que Deus corrige o filho que ama. E muitas vezes, muitas lutas que temos, é Deus buscando nos corrigir, não é o inimigo. Não é o diabo que está nos tocando, não é o diabo que está nos fazendo passar pelo problema. É Deus que está nos corrigindo, Deus que está nos trazendo. E muitas vezes tem que ser através de uma luta, através de um problema. Então, louvado seja Deus, que por morar em nós, nos deu a bênção de podermos espontaneamente demonstrar aos outros sua vida, seu amor e sua bondade. Amém, queridos? Aí vem um detalhe, entrando já então na mensagem de hoje. Somente depois de colocarmos em prática a nossa posição em Cristo Jesus, é que poderemos entender as diferenças, os contrastes, as exigências da lei de Moisés e as próprias e tremendas e maiores exigências que Jesus mostra. Ele exige, ele nos mostra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, onde ele repete certas palavras várias vezes. Ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. O homem, o ser humano, ao longo da história, ele tem procurado obedecer às exigências da lei, mas ele não consegue. Agora, então vamos ver, se nós, o ser humano, não conseguimos obedecer aos padrões da lei, como pode, então, Jesus elevar ainda mais os seus padrões? A lei dizia o seguinte, se te arrancar um dente, arranca um dente. Se te quebrar uma perna, quebra uma perna. Se tirar a vida, morre. Se te dar um tapa na cara, você vai dar outro. Aí o que é? Jesus vem e olha, se te bater na face direita, você mostra a outra. Se te fizer andar 1 milha, vá com ele 2. Se te tirar a túnica, dá a capa também. Ame os seus inimigos. E aí vai todas as exigências. Então, como é que pode Jesus ampliar as exigências se nós não conseguimos nem cumprir as exigências antigas da lei que são menores? Agora, sabe por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque ele cria na sua própria vida. Por isso, ele não teme em fazer a si mesmo as mais rigorosas exigências. Por que eu estou dizendo que Deus não teme em fazer a si mesmo? Porque é Cristo que vive em nós. Todas essas exigências que Jesus fez em Mateus 5, 6 e 7, ampliando, ou seja, apertando mais ainda as exigências da lei, é porque é Jesus que vai cumprir isso em nós. Não somos nós. Posso ouvir um amém? Então ele não teme em fazer essas exigências para si mesmo. Deus tem total confiança em sua própria vida, que colocou à disposição dos seus filhos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, como eu falei, revelam o peso que foi imposto à vida divina. Ou seja, a grandiosidade das exigências de Deus imposta a nós apenas demonstra quão confiante Ele, Deus, está de que os recursos que Ele, Deus, colocou dentro de nós são mais do que suficientes para que a atendamos. Não tem nada impossível, não tem nenhuma exigência que não possa ser cumprida por nós. Por quê? Aqui está o grande segredo. Deus não exige de nós o que Ele não realiza em nós. Isso é maravilhoso. Ele não vai exigir nada de nós que Ele não tenha realizado em nós. Porém, precisamos atirar-nos em seus braços para que Ele faça a obra em nós. Porque, queridos, vamos ser francos,
Se alguém chega e te dá uma bofetada na cara, se você não tiver Cristo, você faz o quê? Ou você desmaia, ou vai para o hospital, ou você parte para a briga. Você não vai ficar, você vai... Aí vão os direitos. Você vai para a delegacia, vai fazer um BO, você vai tentar processar a pessoa. São diversas coisas que vamos fazer quando não temos Cristo em nós, quando a obra não foi realizada por Deus em nós. Agora veja bem, será que tem alguma situação lhe ameaçando? Seria um problema sobre o que é certo, o que é errado? Sobre o bem ou sobre o mal? Agora veja bem, ó, se tem essa situação lhe ameaçando, você não precisa buscar sabedoria. Você não precisa apelar para a árvore do conhecimento. Não. Por quê? Por isso aqui, ó, nós temos Cristo, o qual foi feito em nós sabedoria de Deus. Nós, para tomarmos qualquer decisão, nós simplesmente buscamos em Cristo, porque ele foi feito sabedoria de Deus em nós. Outra coisa, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus comunica a nós continuamente os padrões de Deus quanto ao que é certo e o que é errado. E com eles, a atitude espiritual com que a situação difícil deve ser enfrentada. Tudo Cristo Jesus. Mas se nós deixarmos, porque nós temos o famoso livre-arbítrio, e dele Deus não mexe. Porém, queridos, muitas situações vão surgir para ferir o nosso senso cristão de justiça e para testar as nossas reações, para ver como vamos reagir. Porque não adianta nós aprendermos e não sermos testados. Se nós pegarmos qualquer escola, qualquer curso, ele tem o quê? Provas, ele tem testes, para ver se nós vamos passar. Não é diferente de nós espiritualmente. Então veja isso aqui, ó. Precisamos aprender o princípio da cruz, pois nosso padrão deixou de ser o velho homem e tornou-se o novo homem. Agora olha aqui, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aí tem uma versão um pouquinho mais fácil, que é a Bíblia Viva. Ela diz assim, a mesma passagem de Efésios 4, 22 a 24, fala assim, ó. Então, se desfaçam dessa velha natureza má, o velho eu, que era parceiro nos seus maus caminhos, completamente apodrecida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e diferente, santa e boa, vista desta nova natureza. Posso ouvir o amém? Aí vem o seguinte, ó. Senhor, não tenho direito nenhum a defender. Tudo quanto tenho me veio pela tua graça e tudo está em ti. É interessante. É uma coisa assim, alguém chega assim, vamos para uma mulher, sua feia. A pessoa desmonta, bluff. Por quê? Porque ela achou literalmente que era feia. Ela simplesmente concordou realmente, eu sou feio. Aí a outra chega assim, seu assassino, ou seu prostituto, ou seu... qualquer coisa que disser, a pessoa assume e aí parte para a briga. Nós não temos nenhum direito a defender. A Bíblia diz que nós somos o quê? Únicos, somos
criação de Deus, nós somos filhos de Deus. Será que Deus faria alguma coisa que não prestasse ou que fosse feia? Eu costumo dizer, não há padrão para nós dizer um é bonito, o outro é feio, porque nós somos únicos. Se somos únicos, por que o fulano que tem 1,80 m, 2 metros e musculoso é melhor do que o naniquinho? Se eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus não soube o que fez. Então eu não tenho nenhum direito a defender. Tudo quanto tenho me veio pela graça. E tudo está em ti. Veja só esse exemplo. Isso aconteceu realmente. É óbvio que o noticiário não noticia, porque não interessa. Um ladrão entrou na casa de uma velhinha cristã. Eu já falei isso uns 3 anos atrás, eu acho. A sua maneira, essa velhinha, na sua maneira, com a sua fé simples, mas prática em Deus, ela preparou uma refeição para o ladrão e depois lhe ofereceu as chaves. Toma, está aqui as chaves. A chave do quarto, a chave do cofre, a chave do armário, está aqui, toma. Ele se envergonhou de sua ação criminosa e Deus lhe falou à consciência. Por causa do testemunho daquela cristã, o ex-ladrão hoje é crente em Cristo. Aí você veja bem, um número muito elevado de cristãos tem uma excelente doutrina, ou seja, tem um excelente ensino. Ele lê bons livros, ele lê a Bíblia, mas as suas vidas são uma contradição de tudo. Ele lê, sede santos como eu sou santo, mas vive uma vida desgraçada. Ele lê que tudo quanto nós precisamos está em Cristo, mas ele vive em necessidade. Ou seja, é uma contradição. Tem doutrina, tem ensino, mas não vive. Ou seja, seria melhor não ter doutrina alguma do que viver uma contradição. Aí eu pergunto, ordenou-lhe Deus alguma coisa? Será que Deus chegou assim e exigiu alguma coisa de nós? Não. Tudo ele exigiu de Cristo Jesus. Quando ele disse está consumado, tudo foi consumado. A nossa santidade, a nossa justificação, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a cura das nossas enfermidades, foi tudo consumado. Quando nós aceitamos a Cristo, ele mora em nós e nós deixamos ele fluir, tudo isso faz parte do pacote que nós recebemos. Então Deus não ordenou coisa alguma para nós. Ele ordenou para Cristo. E quando nós deixamos Cristo viver através de nós, tudo isso vem à tona, espontaneamente. Amém? Então volte-se para Deus, atire-se a Ele e busque nele os meios de fazer o que Ele exige de você. Tudo é nele. Por isso, que o Senhor nos ensine que o princípio integral da vida cristã é que nos projetemos para além do que é simplesmente certo e façamos o que lhe agrada. Para isso, queridos, tem aquela famosa frase, remindo o tempo. E aí, quer ver uma coisa? Nós vamos fazer algumas coisas aqui, O verbo andar, tem um sentido adicional, além de caminhar. Significa, primordialmente conduta ou comportamento, mas também contém a ideia de progresso. Guarda essa palavra. Ou seja, andar é prosseguir, continuar seguindo. Por isso que diz a palavra ali em Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, como você prossegue, como você cresce. Não como nécios, ou seja, como pessoas recém-convertidas, pessoas novas. Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nesse texto, queridos, existe uma associação entre a ideia de tempo e a diferença entre sabedoria e insensatez. Por isso que diz assim, andais
como sábios, remindo o tempo, não sejais insensatos. Isso é muito importante. Vejamos duas passagens em que estas coisas são semelhantemente relacionadas entre si. Primeiro está em Mateus 25, do 1 ao 13, que conhecemos de cor, né? Mas vamos lá, vamos ler ela toda aqui sim. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, ou seja, 10 virgens. Aqui é na Bíblia Viva que ele abre um pouquinho mais. Que tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. O que diz aqui? Apenas 5 entre elas foram bastantemente espertas, na versão normal, sábias, prudentes, para encher suas lâmpadas de azeite, enquanto que as outras 5 eram irresponsáveis e esqueceram de encher suas lâmpadas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar até a meia-noite. Quando foram acordadas pelo grito, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças pularam e prepararam as suas lâmpadas. Então as 5 que não tinham azeite nenhum, pediram às outras que dividissem com elas, porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Mas as outras responderam, nós não temos bastante. Em vez disso, vão às vendas e comprem para vocês. Mas enquanto elas foram, o noivo chegou e aquelas que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora clamando, Senhor, abra a porta para nós. Porém, ele respondeu, vão embora. É tarde demais. Portanto, fiquem acordados e estejam preparados, porque vocês não sabem a data nem o momento da minha volta. A outra passagem está em Apocalipse 14, verso 1 ao 5, que diz assim, ó. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Queridos, deixa eu só dizer uma coisa em relação a esses 2 textos. A palavra de Deus, ela nos garante que o que Deus iniciou, ele vai terminar. Posso ouvir um amém? O nosso Salvador é o Salvador máximo, é o Salvador de tudo, não apenas de uma parte. Ele vai completar a obra. Então guarde isso daqui, ó. Nenhum crente se salvará pela metade. Deus vai aperfeiçoar todo ser humano que nele, aí tem uma condição, não é todo ser humano, mas todo ser humano que nele depositou a sua fé, que confiou nele, que deixou que ele trabalhasse. Pois aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus ou de Cristo Jesus. Outra coisa, guarda isso aqui, ó. Não há limites para o poder de Deus. Ele é capaz e poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos, imaculados diante da sua glória. Agora, muitos, mas espera aí, se Deus, ele pode me guardar de tropeçar em qualquer coisa, me guardando realmente, por que que então eu peco?
Muitas vezes, ou a todas as vezes que pecamos, é porque nós já temos algo concebido e vamos para fazer. Mesmo que o Espírito Santo diga, não é isso, não vá, isso está errado, mas a pessoa ela já maquinou e ela vai. Ela não deixa o Espírito trabalhar nela e não deixa que o Espírito a leve a fazer o certo. Então, por isso que Deus não pode fazer. Mas quando nós deixamos Deus, entregamos o comando e o controle para Ele, as coisas fluem de maneira muito diferente. Agora veja o seguinte, ó. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? E aí Efésios, capítulo 3, verso 20, diz assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, queridos? Então, o grande detalhe é o seguinte, vamos voltar à parábola das 10 virgens. Veja bem, olhando a parábola das 10 virgens, se você é prudente, vai procurar a plenitude bem depressa. Guarde isso, ó. Se você é prudente, vai procurar a plenitude bem depressa, o mais cedo possível. Mas se você é insensato, vai adiá-la indefinidamente. Ah, um dia dá. Ah, não, a semana que vem. Ah, não, o mês que vem eu vou fazer um jejum, aí vou me santificar. Não. É imediatamente. É depressa. É o mais cedo possível. Então, nós precisamos realmente, ó, vamos remir o tempo. Não podemos deixar de jeito nenhum de fazer isso, ó. Se você acha que as ordens de Deus podem ser manobradas, manipuladas e tentas escapar das implicações da desobediência, você é um insensato. Todavia, se tens Deus por um Deus imutável, cuja vontade é imutável, serás prudente em obedecê-lo de imediato. Vamos remir o tempo. Procure, acima de tudo, ter aquela vasilha de azeite extra. Para que? Efésios 3,19 diz assim, ó. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que nós precisamos, nada mais, nada menos. Então, queridos, nós somos admoestados, advertidos a prosseguir. Não a especular a respeito do que poderá acontecer se não prosseguirmos. Ah, mas se eu não fizer, será que acontece alguma coisa? O tempo é tão curto, ainda mais curto quando prosseguimos no trabalho, ou seja, nós temos muitas coisas para fazer. Levantamos cedo e vamos dormir tarde, porque tem um dia inteiro de trabalho. Se nós não remirmos o tempo desse trabalho, ele vai nos tirar o tempo. A pressão, tem urgência. Ah, é para ontem, precisa fazer. Mas lembre-se, não se trata do que extraímos de experiência, ou seja, não se trata do tanto que você anda, não se trata do tanto que você faz, mas do tanto que você entrega a Deus. A questão principal é essa aqui, ó. O que é que Deus deve receber agora de você? O que é que Deus deve receber de nós agora? O Senhor precisa agora disso aqui, ó, de instrumentos dóceis e disponíveis. Por quê? Simplesmente por isso, ó, porque os dias são maus. E a situação é desesperadora, até mesmo entre os crentes. Se nos fosse dado, se nos fosse aberta a visão, para que nós víssemos essa realidade no reino espiritual, queridos. Talvez o Senhor tenha de tratar de nós de modo drástico. Seja, Hebreus capítulo, aquilo que eu passei hoje. Deus corrige ao filho que ama.
E Paulo até mesmo diz assim, ó, eu sou um aborto. Eu vim fora de tempo. Paulo havia vivido coisas tremendas. E essas coisas levaram ele ao ponto que ele estava agora. Ou seja, ele tinha ido ao terceiro céu, ele teve revelações maravilhosas, mas mesmo assim ele prosseguia em frente, ele dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque o grande detalhe é o seguinte, ó, no reino espiritual nós não temos nem crédito e nem débito. Muitas pessoas fazem coisas boas, até estão na igreja, dizimam, oram, ofertam, leem a Bíblia e acham que tem crédito perante Deus. Ninguém tem crédito e ninguém tem débito. Sempre em Deus nós vivemos em novidade de vida. E é o que Paulo teve um terceiro céu, mas mesmo assim ele não achava que aquilo tinha dado para ele o quê? Algo melhor do que os outros, não. Então a questão é sempre de tempo. Deus precisa dar um jeito em nós depressa. O tempo passa rapidamente, mas Deus tem que operar em nós. Então que o nosso coração, queridos, possa ser iluminado de modo que saibamos, ó, que o nosso coração possa ser iluminado de tal modo que saibamos, ó, qual seja a esperança da nossa vocação. E a seguir, que possamos caminhar na verdade, correr como crentes que sabem qual seja a vontade do Senhor. Posso ouvir um amém? Por isso diz assim, ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por isso, queridos, para encerrarmos, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Guarde essa palavra aqui, ó. Deus sempre se agradou de pessoas, de almas desesperadas por Ele. Então, queridos, só conseguiremos andar realmente em cima de tudo isso, só conseguiremos cumprir todas as exigências de Deus se nós deixarmos Cristo viver através de nós. Se nós deixarmos Cristo operar através de nós. Se nós deixarmos Cristo resplandecer através de nós. Senão, nós viveremos naquele crente. Tropeça aqui, cai acolá, levanta, continua a andar, mas tropeça e cai de novo. E isso não foi o que Deus projetou para nós. Amém? Vamos orar, vamos? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por esta noite, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos porque o Senhor se revela a nós, o Senhor se dá a conhecer a nós, de que nós de nós mesmos nada podemos fazer, mas que o Senhor já fez tudo quanto precisamos é Cristo, tudo que nós precisamos é deixarmos que Cristo viva em nós e através de nós. Tudo o que nós precisamos é nos rendermos ao que já está consumado, ao que já está pronto. Por isso, Pai, dá-nos entendimento, que realmente possamos colocar esta palavra em prática. E assim andarmos naquilo que o Senhor projetou para nós. Porque o Senhor não exige de nós aquilo que o Senhor não fez em nós. Então que nós deixemos realmente que o Senhor faça em nós a obra completa do Calvário. A obra da redenção, da salvação, da justificação, da santificação, do perdão dos pecados. E que nós possamos ter como exemplo a Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que nós não fiquemos remoendo o que passou, mas que nós olhemos para o Senhor e creiamos que o Senhor já tem preparado para nós a vitória, que o Senhor tem preparado para nós o melhor, o suprimento, tudo quanto necessitamos. Ministra as nossas vidas de uma forma especial e que nós possamos nos levantar nesta geração como exemplos e que possamos dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ser realmente a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. E daremos a Ti, ó Pai, sempre
o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe a cada um, que realmente vocês possam entender essa palavra e colocar em prática. Deus abençoe em nome de Jesus.